Jogadores que procuram sua própria glória usando o sacrifício do time terminam por se distanciar do sucesso. Seja bem-vindo em mais uma nova série de reflexões do Palavra que Transforma, um canal que trata sobre a Palavra de Deus que nos leva a refletir para sermos transformadas, não através de conceitos humanos, mas através do fundamento da Palavra de Deus. Nesta nova série de reflexões, vamos falar da questão do processo. Identificamos na última série que o Senhor levou sobre si toda a nossa enfermidade, partindo do ponto de reflexão sobre as dores na nossa alma. Esses sentimentos devem ser entregues no altar do Senhor. Mas como? Como fazer isso? Porque a nossa vida é um processo. Quando nós somos curadas de algo, pode aparecer uma outra questão que conseguimos identificar e que também precisamos passar pelo processo da cura, o processo da transformação. E neste livro do Max Lucado, Você Não Está Sozinho, o primeiro capítulo deste livro que fala para acabarmos com o nosso egocentrismo na vida. O que é esse egocentrismo? É olhar para nós mesmos, olhar para aquilo que somente identificamos como importante para nós. E esse egocentrismo faz com que eu não olhe para o todo, olhe somente para mim. E eu vou, neste primeiro dia de reflexão, ler com vocês alguns trechos deste primeiro capítulo deste livro, que diz assim: somos estrelas menores, aparecidas, valorizadas, carinhosamente amadas, mas centrais, essenciais, cruciais? A resposta é não. Nosso conforto não é a prioridade de Deus. Se for, algo está errado. Se somos o centro de tudo, como poderemos explicar desafios como morte, doenças, depressões na economia ou terremotos estrondosos? Se Deus existe para nos satisfazer, então não teríamos que estar sempre satisfeitos? Então, uma pergunta que o autor faz, Max Lucado faz: se a prioridade de Deus é nos satisfazer, então por que vivemos situações que nos levam à aflição? E a própria palavra de Deus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, Deus venceu o mundo, Deus está conosco. Então a prioridade para a nossa vida não é para a nossa própria satisfação. Deus olha para nós como filhas para nos curar, para nos salvar. Deus nos leva como cabeça e não por cauda, diz a palavra. O Senhor diz que se obedecermos, desfrutaremos o melhor desta terra. Mas são consequências e promessas de Deus para a nossa vida, mas, no entanto, teremos aflições. Então, não podemos identificar a nossa vida como uma total valorização de prioridades de satisfação plena nas coisas deste mundo, mas uma satisfação plena, bem-aventurada em Deus, de viver no centro da vontade dele. E no decorrer das próximas páginas, ele diz que a questão, quando nós não conseguimos passar pelo processo de transformação, é porque nós temos um pensamento de que tudo é sobre mim. Tudo é sobre mim, e você pensa que tudo é sobre você. Mas esta é uma afirmação para o homem que acredita que o mundo gira em torno dele. Então o mundo não pode girar especificamente para nós. O mundo gira para cumprirmos o plano de Deus. Em um parágrafo ele fala sobre a orquestra. Imagina o caos se cada membro de uma orquestra pensasse somente nele, na sua instrumentalidade, no seu instrumento, onde o holofote estaria somente sobre ele, ignorando as partituras, ignorando o maestro. Como seria essa orquestra? Com certeza harmoniosa não seria. Se não é harmoniosa, não traria alegria na sua melodia aos corações, aos ouvidos que a ouvem. Por quê? Porque cada um desprezou a partitura e o maestro foi ignorado. Quando desprezamos o plano de Deus para a nossa vida, ignorando quem Ele é para nós,
quem Ele é para a nossa família, para a nossa casa, para uma nação, quem Ele é para aqueles que nós precisamos falar de Jesus Cristo. Quando nós desprezamos o seu plano e ignoramos a sua existência, o seu ser, nós não alcançaremos uma vida harmoniosa de relacionamento com o Pai. E num outro trecho deste livro diz assim: não é surpresa que nossos lares sejam tão barulhentos, que o trabalho seja tão estressado e que a harmonia seja tão rara. Se você acha que tudo é sobre você e eu achar que tudo é sobre mim, não há esperança de existir uma melodia. Existe uma pergunta bastante clássica quando se trata de relacionamento conjugal. Você casou para quê? Para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Se a tua resposta é para eu ser feliz, a resposta está errada. Por quê? Porque eu preciso olhar para o outro. A palavra de Deus nos diz assim, de estender a mão ao próximo. Então, quando eu faço o outro feliz, consequentemente, eu serei feliz. Então, haverá uma harmonia, porque eu não desprezei o plano de Deus para o casamento, assim como não ignorei o próprio Deus que instituiu o casamento. E continua com algumas perguntas assim: o que aconteceria se assumíssemos nosso papel e fizéssemos nossa parte? Se tocássemos a música que o maestro nos designou a tocar? Se fizéssemos da música dele nossa maior prioridade? Veríamos uma mudança nas famílias? Certamente ouviríamos uma mudança. Aqui está o que eu quero. E mais, o que você acha que Deus quer? E se um homem de negócios utilizasse essa abordagem? Os projetos de lucros exorbitantes e de construção de um nome seriam engavetados. A reflexão em Deus iria dominar. E seu corpo? É meu e eu irei desfrutá-lo do jeito que eu quero. Um pensamento centrado em Deus reconhece: o meu corpo é de Deus, tenho que respeitá-lo. São perguntas que precisamos nos fazer. O que eu quero com o plano que Deus tem para a minha vida? Ser o centro ou fazer parte do centro da vontade de Deus? Respondendo com toda sinceridade essas perguntas e entendendo que nós não somos o centro, que não podemos viver uma vida de forma egocêntrica, veríamos nosso sofrimento de forma diferente. Minha dor prova a ausência de Deus. Seria substituída por minha dor expande o propósito de Deus. A vida faz sentido quando aceitamos nosso lugar. Mas como fazemos essa mudança? Esse é o foco desses próximos dias de reflexão. Aqui no livro diz o seguinte: nós mudamos o foco em mim para o foco em Deus, refletindo sobre Ele, testemunhando-o. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos agora a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E o próprio Deus, o nosso Pai, nos será como companheiros. No livro de Êxodo, no capítulo 33, diz assim: a partir do versículo 12, Moisés roga a Deus a sua presença. E diz assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e eu, o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés:
Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. O Senhor conhecia Moisés pelo nome. O Senhor te conhece pelo teu nome e Ele está com você. Em Isaías, no capítulo 40, diz que o braço do Senhor domina todas as coisas. No versículo 11 diz que como pastor apacentará. Está ao teu lado. O Senhor não nos deixa, porque uma das próprias características do nosso Deus, que é o Deus Emanuel, Deus conosco, é o tempo todo Ele está conosco. E nos próximos dias vamos então refletir um pouco sobre este tema, como passar por este processo de deixar o egocentrismo, de deixar de sermos o centro da atenção, para vivermos um processo de viver no centro da vontade do Pai. Que Deus te abençoe e fique conosco nos próximos dias, em nome de Jesus. Amém.